Olá, pessoal. Então, continuando o nosso curso e também continuando o nosso tema sobre discordâncias, iremos hoje falar e encerrar o assunto, né, sobre discordâncias e vamos falar sobre contornos de grau. Então, nós vimos que as discordâncias são os efeitos lineares. Nós temos dois tipos básicos de discordâncias, ou discordância em hélice e discordância em cunho. A discordância em hélice ela possui uma simetria radial, portanto, ela possui apenas ela possui uma simetria ao longo do seu eixo. Já a discordância em hélice possui, desculpa, a discordância em cunha possui um lado em tração e um lado em compressão. Isso faz com que as duas discordâncias tenham comportamentos, dois tipos de discordância tenham comportamentos distintos, os quais nós veremos aqui um pouco mais hoje. Vamos conversar, então, também sobre a multiplicação e a surgimento e multiplicação de discordâncias. Ok? Então, continuando o que paramos semana passada, onde vimos que, através de observações de microscopia eletrônica, se tornou claro que o aumento do número de discordâncias aumenta com a deformação plástica. Podemos até generalizar, dizer que aumenta com a deformação mecânica. Bom. E a fonte de Frank Reed é o mecanismo mais provável que ocorra essa multiplicação de discordâncias durante o processo de deformação mecânica. Então, nós podemos ver aqui que eu tenho, cortando esse plano aqui, o plano de escorregamento de uma discordância, que está aqui, interagindo com duas linhas de discordância que estão cortando o plano de escorregamento. Esses dois pontos nós chamamos de pontos de ancoragem ou pinning. Essa aqui seria a situação aonde eu tenha uma tensão de cisalhamento nula. Agora, observe uma coisa. Aqui poderia ser muito bem um anel de discordância, uma parte de um anel de discordância, certo? Não haveria nenhum problema aqui em isso estar acontecendo. No momento que eu aplico uma tensão, essa discordância que estava no plano de escorregamento, ancorada nos pontos B e C, ela começa a se deslocar. Ela não se desprende, né, ela não se desprende ainda dessas duas ancoragens. Quando a tensão de cisalhamento aplicada nesse plano de escorregamento for maior que uma tensão crítica, que chamamos de tensão de Frank-Reed, o que acontece com a discordância? Ela começa a dar essas voltas aqui, ela começa assim, digamos assim, se enroscar. E na medida que essa tensão vai aumentando, esse processo tem prosseguimento até que surge um anel independente. Esse anel se desprende da ancoragem e surge um anel de discordâncias independente da discordância inicial e temos novamente aqui a formação de uma nova expansão de uma discordância. E assim, esse processo ocorrendo enquanto é aplicada a tensão de cisalhamento,
Então eu vou ter a formação dessas desses anéis, esses novos anéis de discordâncias. A pergunta é quando se existe algum momento onde esse processo cessa. Veremos isso mais adiante. Então, a questão aqui, nós vimos que ocorre há um formato, né? Essa forma de equilíbrio, ela vem, né, de uma equalização, né, uma ação da força por unidade de comprimento resultante na discordância, devido aplicada, com uma força de restauração elástica devido à tensão na linha de discordância. Então, nós, voltando lá atrás na equação 14, vamos ver se eu consigo achar rapidamente. Consegui. Aqui está a equação 14, que ela dá, né, força sobre unidade de comprimento. Então, utilizando essa definição, nós chegamos na seguinte expressão. A tensão de cisalhamento vezes o vetor de Burgers vai ser igual ao módulo de cisalhamento vezes o vetor de Burgers ao quadrado dividido por R. Então, aqui eu tenho o raio de curvatura em equilíbrio. Eu simplesmente faço uma manipulação algébrica aqui e chego nesse R grande. Então, o que acontece? Conforme, isso é interessante, conforme a tensão de cisalhamento YX, sigma YX, aumenta, esse raio ele vai diminuindo, o raio de equilíbrio diminuindo. Logo, ele vai variar, né, de um raio de curvatura infinito até, né, até o seu valor mínimo, que seria L sobre 2. Voltando aqui na figura, L é essa distância aqui. Então, um raio de curvatura infinito justamente seria o quê? É quando essa tensão tende a zero. E é o que se espera, porque nós temos aqui uma discordância praticamente retilínea. O raio de curvatura de uma reta é infinito. E, então, portanto, o que nós chegamos? Que existe essa tensão, que vai ser uma tensão mínima, né? Uma tensão, ou melhor, uma distância mínima de raio de curvatura, que é L sobre 2, substituindo L sobre 2 aqui, né? Nós vamos chegar justamente nessa tensão crítica, tensão de Frank-Reed. Né? Então, substituo aqui L sobre 2, e aí nós teremos a tensão de Frank-Reed, que é a partir da qual a discordância ela começa a crescer e aumentar a sua dimensão, até que ela se desprenda e forme um anel independente. Então, com isso, você tem a multiplicação de discordâncias, certo? Então, estamos falando, né? Então, se a tensão de cisalhamento exercer uma tensão maior ou igual à tensão de Frank-Reed, que a gente acabou de calcular, o processo vai continuando, né? E né, até que você vai tendo esse processo indefinidamente, até que representa um aumento na curvatura, né? Um aumento no raio de curvatura. Aí, na continuação das seções P e P' se encontram e se aniquilam. Né? Quando elas se encontram aqui, em P e P', esses dois pontos P e P', quando eles se encontrarem, vai haver uma aniquilação, né? Então, observe, né, que aqui vai haver uma aniquilação desses dois, desse encontro entre as duas discordâncias, e com isso elas vão se unir. E assim é que se formou o anel.
Então, a aplicação contínua da tensão de cisalhamento causa então, essa repetição indefinidamente, se não houver obstáculo, né? Se não houver nenhum tipo de obstáculo. E, justamente, essa movimentação de discordância está associada à deformação de cisalhamento observada nos materiais, né? Então, como é que isso acontece, né? Se houverem obstáculos no plano de deslisamento, né, que é dado pelos planos de empacotamento dos cristais do material, então, esses obstáculos eles vão fazer com que as discordâncias, através né, de um arranjo entre as tensões, né, movam-se em zigue-zague. E esse movimento, ele não deixa de ser rápido. É um movimento bastante rápido. Aí, nesses obstáculos, quando a discordância chega, ela pode ser retida, né, durante um certo tempo. E, após um determinado tempo, pode acontecer um climb, né? E aí o que acontece, né? Aí o movimento, essa movimentação, o climb, essa movimentação a gente não pode esquecer, é decorrente de uma série de eventos de deslizamento, né? E, além disso, você pode ter também ah, pelo climb a interação com as lacunas. E isso vai acontecendo de forma, quanto mais eu aplico tensão, ou vou aumentando a minha tensão, ou mesmo mantendo a tensão constante, né, tensão de cisalhamento constante, você vai ter essa dinâmica. Vejam que aqui nós não temos, né, essa questão. Em geral, os anéis produzidos, né, dessa fonte de Frank-Reed, eles não se expandem uniformemente, eles são irregulares, né? E aí eles formam aquele processo que forma aquele anel. E esse anel ele vai abrindo e vai saindo, e ele, conforme ele vai se expandindo, outros anéis vão atrás dele, e isso certamente provoca uma deformação desse cisalhamento, né? E como isso acontece? Então, primeiro a gente precisa determinar qual que seria a tensão de cisalhamento resultante, né? Aí a gente usa essa figura, né? Então você tem aqui representado um plano de cisalhamento, né? Que, na verdade, se eu estou tendo aqui a movimentação de discordâncias, esse plano de cisalhamento também será o plano de deslizamento das discordâncias. E aí o que vamos ter? Agora, após algum tempo, esse bloco ele irá se deformar, claro, né? De uma posição, da posição dele inicial, das linhas tracejadas, até a posição das linhas contínuas. E aí o que vai acontecer é que nos planos de cisalhamento você vai ter, né, essa deformação, certo? E os saltinhos dessa deformação, o valor deles é o valor do vetor de Burgers. Então, nesse deslocamento à parte superior, aquela parte vermelha, a discordância vai varrer, então, aqueles anéis de discordância vão varrer uma área A, né? Essa área aqui, esse feijãozinho aqui. E aí, o que vai acontecer? Vou precisar de XZ sobre A eventos para deslocar esse plano XZ, né, inteiramente, né? Sendo que a distância de escorregamento igual ao vetor de Burgers, que eu havia mostrado para vocês. Então, está aqui, certo? Esse deslocamento aqui, né, vai ser resultante da movimentação das discordâncias. Então, para produzir essa deformação macroscópica, a gente enxerga a gente caracterizaria por esse beta aqui, né, por esse ângulo beta, ou seja, essa deformação em termos absolutos seria o vetor de Burgers dividido por S, então seriam necessários YS planos de deslocamento para você ter essa
toda essa deformação. Então, né? Aqui o S seria, portanto, a distância entre os planos. Então, como para produzir uma deformação epsilon são necessárias xe sobre A eventos que se deslocam vetor de Burgers vezes y sobre S planos deslizados. Então, substituindo isso, nós teremos que a deformação por evento, né? Fazendo aqui uma álgebra, nós chegamos que isso vai ser A vezes o vetor de Burgers dividido pelo volume. A, lembrando que é aquela área que está englobada pelo anel de discordância. A gente vai supor que um dado volume contém N discordâncias, né, NA discordâncias móveis, na forma de anéis com um raio médio de RA. Certo? O comprimento total dessas linhas de discordâncias no volume V vai ser 2πr RA vezes NA. Certo? É o perímetro da circunferência. E a densidade, né? Densidade de discordâncias é dado por lambda. Esse lambda maiúsculo seria 2πRA-NA dividido pelo volume. Se cada uma das NA discordâncias se expandir por uma área A, então o que vamos ter aqui? Nós temos a deformação, vai ser NA vezes A vezes B dividido pelo volume. Então, fazendo as devidas substituições, né? Usando essa equação, nós chegamos que a deformação vai ser dada pela área da discordância, vetor de Burgers, vezes a densidade de discordância, dividido por 2π, o raio médio de curvatura das discordâncias. Então, usando o incremento médio no raio do anel, um ΔR, né, um ΔRA, devido à expansão da área A, então a gente consegue calcular, né? A área a gente sabe que é 2πr ΔR, essa área dessa expansãozinha. Portanto, o ΔR vai ser a área dividido 2π, dividido pelo 2π vezes o raio médio de curvatura das discordâncias. E, portanto, após uma substituição aqui em cima, nós temos que essa deformação total, essa deformação vai ser ΔRA vezes a densidade de discordâncias. Como ocorrem muitos eventos por unidade de tempo, a gente define uma velocidade de deslizamento uniforme da linha de discordância, sendo VD, vai ser ΔRA, ΔT, ou DRA, DT. Portanto, a velocidade de deformação por cisalhamento será dada por lambda B, vezes a velocidade de deslizamento uniforme da discordância. A velocidade das discordâncias móveis é controlada por quem? Pela força de atrito. Existe uma força de atrito, nós chamamos inclusive de atrito interno, devido a esses obstáculos que são encontrados ao longo do plano de deslizamento durante o processo. Então, aqui cabe uma observação que justamente essa força de atrito, né, que interfere na velocidade das discordâncias móveis, essa força de atrito é uma força dissipativa. Né? Ela sendo uma força dissipativa, então parte daquela tensão que você aplica no material, que geraria uma energia potencial nesse material, que é justamente a que no fim vai acabar servindo como driving force para que os fenômenos aconteçam, parte dessa energia é dissipada na forma de calor, justamente por esse processo de atrito. Quando a gente fala em força de atrito, a gente está pensando nisso, em dissipação de energia. Tá? E aí você entende que a capacidade de deformação plástica, ou seja, a capacidade do material ter a movimentação de discordâncias, né? E, portanto, gerando essas discordâncias, vão ter esse atrito, e, portanto, vão dissipar energia. É uma forma do material absorver energia. Por exemplo, quando o material sofre uma deformação rigorosa, ou quando ele sofre um impacto, a movimentação de discordâncias, ela pega parte dessa energia, né? Rouba parte dessa energia e dissipa essa energia. Né? Se vocês quiserem fazer uma
uma brincadeira rápida, né? Você pega um araminho, pega um fio, um araminho, um clips, e faz aquela brincadeira da fadiga. Antes de você romper a fadiga, você vai provocar, você vai torcendo, 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 torcendo. O que você está provocando? Você está provocando uma deformação de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, deformação de cisalhamento severos, né? E, e, a, e, obviamente, acaba acontecendo do material ele fraturar. Mas antes disso, se você encostar a mão nesse material, você vai ver que ele está bastante quente. Ele chega, às vezes, até conforme a espessura do arame que você está brincando, ele chega a queimar, né? Você sente um desconforto. Então, é justamente isso aqui que a gente está vendo aqui agora. Essa dissipação. Essa componente dissipativa, né? Da dinâmica de discordâncias. Agora vamos ver um outro aspecto muito interessante, que é como interagem as discordâncias, né? Como aqueles campos de tensões, eu sempre falo para vocês, como eles interagem. Né? Então, as forças de interação entre as discordâncias vizinhas, né? Aí o que a gente tem que assumir? Né? Que elas estão em planos de deslizamento, são paralelos. Né? E se eu tiver um obstáculo, né, um plano de deslizamento, como é que a discordância em cunha ultrapassa esses obstáculos? Através do climber, através da escalada. Lembrando que a escalada é como? Né? Eu tenho a migração de lacunas para a base né, para a base da discordância, fazendo com que a discordância suba um degrau, né? Um plano. Agora, a grande maioria das vezes, esse obstáculo, na verdade, é uma outra discordância. E uma outra discordância em cunha. Aí eu quero calcular a força de interação entre essas duas discordâncias. Então, a força por unidade de comprimento de uma discordância em cunha devido a uma tensão de cisalhamento e uma tração, ou uma pressão, é dado por essa equação 22. Então, é a tensão vezes o vetor de Burgers, no sentido x, subindo aqui, né? E a tensão vezes a tensão de tração ou compressão, vezes o vetor de Burgers na direção J. Assim, assumindo, depois eu vou mostrar uma figurinha, assumindo que nós estamos no plano IJ, XY. Então, se eu vou pegar uma dessas discordâncias, então a força que uma delas vai ver, né, devido ao campo de tensão gerado pela outra discordância, a gente a gente já calculou, a gente já viu esses campos de tensão, né? Pedi até para vocês fazerem uma brincadeira algébrica com esses campos. E se a gente coordenar, né, converter esses campos que estão em coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas, nós chegamos nessas duas expressões, 23 e 24. Então, peço para vocês pegarem a equação 7 e 8 lá atrás e verem e tentarem enxergar como que a gente chega nessa expressão aqui. Simplesmente uma conversão de sistemas de coordenadas. Então, aí eu pegando o sigma RR e o sigma XY nas equações 8 e 9, pegando esses dois caras e colocando as equações 8 e 9, colocando nessas duas equações aqui, e substituindo essas expressões obtidas, né, para x, sigma xx, sigma xy, nessa equação 22, nós obtemos a força de interação
por unidade de comprimento entre essas duas discordâncias em cunho paralelas. É dado por essa expressão. E simplesmente chegamos nela por substituição. Né? Substituímos esses caras aqui. Certo? E aí, o que a gente observa? Né? O primeiro que o sinal, né, da força, esse sinal da força, ele é dado, depende do sinal da discordância, se a compressão está para cima ou a compressão está para baixo. Veja que depende. Então, você vai ter aí essa força vai diminuir com o inverso da distância, o que era de se esperar. Ela depende da estrutura, né, da rede cristalina, e depende do módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson, que na maioria dos casos a gente viu que vale 1/3, né, vale 0,33. E aqui temos os senos e cossenos dos ângulos relativos entre ambos. Então, se a gente transformar agora de novo, né, pensar que aqui nós temos o y, o r, o θ, né? O y vai ser r seno de θ, voltando. Nós vamos ter que a força na direção x vai ser dada por essa expressão, aonde esse f de x aqui, de θ, é uma função dos θs. Depois eu vou mostrar para vocês o gráfico delas. E na direção y, a força vai ser dada por essa expressão. Então, por quê? Por que estamos nos dois casos em y? Né? Porque vejam que a relação entre r e seno de θ somente depende de y, não depende de x. Então, essa distância, né? Então, tem uma discordância aqui, outra discordância aqui. Então, a distância entre ambas vai ser dada por... A gente vai decompor essa distância em θ e r, em θ e y, perdão. E aí eu sei que essa distância y, né, está aqui e aqui. Então, quanto mais distantes estiverem esses dois planos, menor será a força. Ok? E aí essa relação do θ é dado por essas duas funçõezinhas que a gente grafica aqui. E a gente observa algumas coisas, né? No termo em y, o termo em y é a componente em y, né? Esse termo ele varia e tem sempre o mesmo sinal para todos os ângulos nas duas discordâncias. Né? Então, você vê que ele de 0 a π sobre 2, né, que seriam, né, a relação entre esses ângulos, de 0 a π sobre 2. O FY não muda de sinal, mas o f de x, na direção x, a força muda de sinal quando o θ é π sobre 4 ou 45 graus. Né? E o interessante é que a força será máxima para um θ igual a 22,5 graus, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, aí o que acontece? Você aplica uma tensão de cisalhamento, aí você tem a discordância vindo, ela está se movimentando, e essa discordância vai sentir na verdade as duas, né? É que a gente tem que usar uma delas como referência, vai sentir a presença, o campo de tensões da outra discordância, vai sentir a presença da outra discordância, e aí eu vou ter essa composição de forças aqui. Então, tomando aqui a distância inicial, né, a discordância estava se movendo a uma distância y0 entre os planos, né, entre o plano de escorregamento da discordância imóvel, que a gente vai usar ela como referência, certo? E a discordância móvel,
Aí, a partir de uma determinada distância x0, a interação entre ambas começa a ser importante, e essa discordância vai começar a sentir aquele campo, aquelas forças, aquele campo de tensões, e e vai, e vai subir até que chegue nesse outro plano de discordância, de escorregamento. Vai ser o plano de escorregamento final, né, nessa discordância móvel. Então, vemos, então, retomando aqui, né, é isso aqui que a gente vê. Então, você tem os planos de deslizamento iniciais, então, uma distância y0, que é essa distância aqui, né, e aí a tensão de cisalhamento empurra a discordância em cunha móvel na direção da discordância imóvel, dentro da nossa convenção aqui, para a direita. Então, a força por unidade de comprimento gerada pela tensão de cisalhamento vai ser sigma yx, xy, vezes o vetor de Boolean. Aí eu vou ter uma força oposta na direção x. Lembrando que essa força oposta, nós estamos falando dessas forças aqui, certo? Estamos falando dessas forças aqui. Então, na direção oposta, então, na direção x, onde o θ é igual a zero, né? Então, nós vamos ter esse K, simplesmente a gente fez aqui uma junção das constantes, né? Esse K, então você vai ter K sobre Y, pois ambas têm, vai ser positivo, porque ambas têm o mesmo sinal. E é aquilo que eu estava falando, né? Então você vai ter repulsão quando o θ for de 0 a 45 graus, né? E a atração quando o θ for de 45 a 90 graus. Lembrando que a força máxima vai ser um θ de 22,5 graus. Então, como é que vai ser essa sequência, né? Com a discordância imóvel, aquela figura. A discordância em cunha móvel, ela rapidamente chega perto da discordância em cunha imóvel, né? E aí ocorre uma força de interação repulsiva, que vai interagir, essa força de interação repulsiva vai interagir com a força motriz dada pela tensão externa que foi aplicada. E essa força repulsiva vai ocorrer com θ0 de 0 a 22,5 graus. E aí, o que acontece é quando a discordância em cunha móvel ela para quando Fm é igual a F de x. Ou seja, quando tem essa igualdade aqui. Certo? Aí outro aspecto, vamos lá. A distância x na qual a barreira é sentida pela primeira vez, né, aquele x0, né, que a gente viu aqui, esse x0, essa distância, por trigonometria, vai ser y0 cotangente de θ0. Aí, nesse ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força na direção y, que vai ser K vezes Fi de y θ0, dividido por y0. E aí, devido a essa força na direção y, é que a discordância começa a subir. Então, esse é outro jeito de eu ter um climb, eu ter escalado. Mas, para que isso aconteça, de qualquer forma, eu vou ter que ter, né, absorção de lacunas. Né? Tem que haver a absorção de lacunas, até para que tenha uma conservação de massa. Né? Não podemos esquecer que estamos falando de um montinho de átomos. Né? Então, quando ocorreu a escalada, aí o que acontece? A posição da discordância ao longo do eixo x se ajusta para manter, né, a resultante força na direção x, ou seja, que na discordância em cunha móvel essa resultante seja zero. Então, essa trajetória
Então, ela pode ser descrita eliminando-se o θ das equações. Então, eu arranco fora o θ. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que fx θ é sigma xy, by. Sei que x é igual a y cotangente de θ. Sei que quando θ é igual a 22,5, a minha força será máxima e vale 1/4. Minha força não, desculpa, essa função f vai ser máxima. O f de x vai ser máximo, vai valer 1/4. E a distância escalada será a partir da essa equação 31. E aí o que acontece? Qual que é a altura de escalada? Vai ser dado. Veja, estamos substituindo essas pessoas aqui, né? Vamos substituir essas pessoas aqui. Então, eu vou substituindo aqui esses valores. Eu vou chegar num H que vai ser K dividido 4 sigma XYB, vetor de Burgers. Aí vamos retomar retomar os valores originais do K. Eu vou ter GB, 8π, 1 menos a constante Poisson, vezes a tensão de cisalhamento XY. Então, a gente vê que essa distância, esse H, representa a altura, né, a altura da barreira para uma discordância em cunha móvel. Então, aqui vai um exercício interessante para vocês terem, né, a percepção, de que grandezas estamos, de que distância estamos falando. Então, eu pediria para vocês, de novo, pegarem aí um alumínio, temperatura ambiente, ferro alfa, temperatura ambiente. Então, vocês têm o G e tem o coeficiente Poisson, vocês podem assumir como sendo 1/3. E a tensão vocês colocam 80% da tensão de limite de escoamento. Vocês podem assumir, pegam um valor qualquer, só para vocês não ficarem no ar. Pegam o limite de escoamento do alumínio, e 80% desse valor, pega o limite de escoamento de um aço baixíssimo carbono, 1,20 mm, aí seria o ferro, né? Você está com ferro alfa, e substituo nessa expressão. Vocês têm o G, né, do ferro alfa e do alumínio. Não se preocupem com valores exatíssimos. Eu quero que vocês percebam que escala, né? Que escala estamos falando. E comparem esse H com o B, que é o B, o vetor de Burgers, não esqueçam que ele ele representa a dimensão do cristal, né? Então, quantos Bs, né, nós temos aí? Isso é óbvio que dá para a gente perceber. Quanto maior a tensão aplicada, menor será esse H, né? Então, o H ele é função, porque veja, G depende do material, o B depende do material, o Ni, né, o coeficiente Poisson depende do material. Então, a única coisa que vai variar é a tensão que você está aplicando. Então, conforme eu vou aumentando ou diminuindo a tensão, eu vou ter esse H variando, né? Então, voltando aqui na figura, né? Ó, o H. Esse cara aqui. Esse é o H. Certo? Então, qual o tamanho desse H? Né? Até, se vocês quiserem, para simplificar um pouco aqui a visualização, as contas, vocês podem deixar o H em função do vetor de Burgers. Vai. Então, vocês vão precisar saber só o quê? O modo de cisalhamento do material e brincar com essa tensão aqui, né? Variando de 0 até 80% do limite de escoamento.
qual, né, quantos Bs nós estamos falando? Então, aí o que que aconteceu? Quando a discordância chegou nessa altura H, aí o deslizamento, então o que que estava vindo? Né? A discordância estava vindo rapidinho, estava vindo livre, rapidinho, né? Você tem a tensão de deslizamento aplicada no material, ela estava... Aí sentiu aquela tensão, o campo de tensões gerado pela discordância que a gente assumiu como sendo imóvel. Aí ela sofre uma interação repulsiva, ela faz a escalada, sobe uma altura H e continua a sua trajetória. Aí vai para um novo plano de deslizamento. Agora, então, se por um acaso o y0, ou seja, aquela distância inicial, for maior do que o h, então aquela discordância em cunho imóvel não vai interferir na discordância que estava vindo. Então, por isso que esse h é interessante, porque ele te dá a mais ou menos o raio de atuação da discordância sobre a outra. Essa que é a informação interessante. E aí a gente viu semana passada falamos sobre densidades e discordâncias. Você pode até pensar em algumas contas, né? Saber assim, bom, dado esse raio, dada a dimensão do material e dada a densidade média de discordância, qual que é a probabilidade de uma discordância encontrar outra? E como essa probabilidade é afetada pelo aumento da tensão aplicada? E essa é fácil, né? Quanto maior o H, quanto maior for o H, maior a chance de uma discordância encontrar outra. Ou melhor, de uma discordância interferir em outra. Certo? Agora, nós vimos que esse H depende, inversamente proporcional, à tensão aplicada. Então, quanto maior a tensão aplicada, menor é a probabilidade, né? O H vai ser menor vai ser a probabilidade de uma discordância interferir no movimento da outra. Certo? E aí, com isso, você tem a maior possibilidade de deformação por cisalhamento. Porque uma discordância não vai travar a outra. Na medida que essa tensão vai diminuindo, esse H vai aumentando. E com isso, o que vai acontecer? Aquela mesma discordância que existia ali, ela vai começar a ter um papel importante, que antes não existia. Não sei se ficou claro esse raciocínio. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente conversa. Então, isso é quando as duas discordâncias elas têm sinais iguais. Agora, quando elas são de sinais opostos, então aí eu peço para vocês desenharem, né, desenharem essas duas discordâncias de sinais opostos se aproximando. Como é que vai acontecer? Desenhar, que eu digo, desenhar cristalograficamente essas duas discordâncias. Vocês vão ver que quando uma chegar perto da outra, o que vai acontecer? Né? Se elas têm sinais opostos, elas têm uma força de atração. Elas vão ter uma força, não vai ser uma força de repulsão, mas vai haver uma força de atração. E aí, de novo, se o H e o Y0, né, os dois planos das duas discordâncias, esse é o Y0, ela está vindo. Se esse Y0 for maior que H, elas não, de novo, elas não vão interferir uma com a outra. Mas se Y0 for menor que H, então o que vai acontecer? Uma vai atrair a outra e elas vão se aniquilar, redundando naquela região um cristal perfeito. Então, é desse jeito que você some com discordâncias, mecanicamente. Aí, o que vai acontecer? Esse processo vai acontecendo. E as discordâncias elas vão se empilhando, se emaranhando. Né?
Você imagina, né? Anéis, anéis, essas interações acontecendo simultaneamente. E aquela fonte de Frank Reed vai gerando, vai gerando, vai gerando anéis de discordância, né? Até que, o que acontece? A existência, você vai ter obstáculos. Aquele anel vai encontrar um obstáculo, né? No plano de deslizamento. Aí vai brecar esse anel. Vai brecar essa primeira discordância. E aí, brecou uma, essa vai servir de barreira para outra, vai servir de barreira para outra. E aí vai chegar uma hora que vai. Essa tensão vai ser tão grande que ela vai se opor à tensão de Frank Reed. E aí o que vai acontecer? Né? Aí você vai ter. Aí para você para de ter a multiplicação de discordâncias. Agora, que obstáculos podem parar a discordância? A gente já viu que, obviamente, uma discordância imóvel, né? Ela é um obstáculo. O outro obstáculo é um contorno de grão. O que é um contorno de grão? A gente vai falar daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhe, mas o que é? É descontinuidade. Você tem um material, ele não é feito de um monocristal, ele é feito de vários cristais. Né? Acho que a gente chama um material policristalino. Então, essa descontinuidade entre um cristal e outro, né? Você tem entre as estruturas cristalinas, essa descontinuidade vai formar uma superfície, né? Uma superfície, uma fronteira, e essa fronteira é o que a gente chama de contorno de grau, para quem nunca. Daqui a pouco vamos ver ele com um pouquinho mais de detalhe. Aí, o que vai acontecer? Vamos falar uma discordância líder, né, de uma outra fonte de Frank Reed que vai interagir. Então, aquela cordinha inicial, ela vai interagir com uma discordância que esteja andando. Então, é quando elas vão se emaranhando. Como é que a gente enxerga isso, né? Então, eu tenho lá uma fonte de Frank Reed, e aí eu penso numa uma discordância líder, que a gente chama que é aquela que está indo na frente, ela vai superando obstáculos, aí atrás dela vem uma outra, aí vem uma segunda, vem uma terceira, aí vai ocorrendo um empilhamento, né? Um congestionamento, vamos dizer assim, de discordâncias. E aí, a pergunta que eu faço a vocês, qual que é o espaçamento máximo, né? Ou melhor, espaçamento mínimo que uma discordância pode ter da outra, nessa direção onde x igual, perto de x igual a zero, né? Então, chegando no obstáculo. Então, a gente faz o equilíbrio das forças, né? Então, o equilíbrio mecânico no iésimo membro, né, da iésima discordância, ele tem que estar, essas forças têm que estar em equilíbrio com a força motriz, que é a força devido à tensão aplicada. E aí eu vou ter que, para usar a equação 25, eu vou ter que chegar no R, que vai ser x, a posição de uma discordância menos a posição de outra discordância, tá? No eixo x. Substituindo, então, na expressão, a gente chega nessa condição aqui de equilíbrio, né, de todas as discordâncias entre si. Então, você vai ter n menos 1, se eu tenho n discordâncias, eu tenho n menos 1 equações não lineares nas distâncias x, certo? Obviamente que essa equação não se aplica na discordância líder, aquela que é na frente. Então, na solução desse conjunto de equações, a gente chega no número de discordâncias em empilhamento com L, aquele comprimento L, que é o que? A distância da... O L é a distância entre a primeira
e a última discordância, a enésima discordância. E aí, substituindo aqui, nós temos que N, então o número de discordância vai ser π, 1 menos Ni, que é o coeficiente Poisson, vezes L, essa distância entre as discordâncias, a primeira e a última, vezes a tensão de cisalhamento aplicado, dividido por G vezes B. Isso me dá um número de discordâncias que eu vou poder ter naquela direção L. Aí cabe uma observação muito importante, que é o efeito mais importante do empilhamento de discordância, é justamente que essa configuração gera uma tensão. Essa configuração, você vai empilhando essas, ela gera uma tensão, aí voltamos ao nosso modelinho de molinhas, né? Vocês imaginem por quê, né? As molinhas vão começar a sofrer processos de tração e compressão, e aí eu vou ter aí naquela região uma tensão, né, gerada, veja, pela interação entre os campos de tensão das N discordâncias. Então, vamos pegar a distância R no plano de escorregamento dessas discordâncias, a partir da discordância líder, né, e adotando um sinal positivo, no caso a direção da esquerda, ainda utilizando a última figura, né, ainda utilizando o positivo, para mim a gente vai ser para cá. Então, quando R é pequeno e positivo, ou seja, próximo à discordância líder, lá na frente, né, o empilhamento exerce uma tensão de cisalhamento que será dado por quanto? Né? O que eu estou fazendo? Eu estou analisando voltando aqui, várias posições aqui. Várias posições. Tá? Então, quando eu tenho o R pequeno positivo, ou seja, eu estou perto da discordância líder, a minha tensão vai ser N vezes a tensão de cisalhamento aplicado. Que, fazendo as substituições, vai ser π1 menos Ni sigma ao quadrado sobre GB. Quando, para valores maiores e positivos de R, um pouco maiores, mas menor que L, né? Então a concentração de tensões será dada por esse Lzão dividido pela distância, Rzinho. A raiz disso multiplicado pela tensão aplicada. Aqui cabe uma observação, que aqui eu tinha o quadrado da tensão aplicada, aqui eu já é linear. Né? A relação é linear em relação à tensão aplicada. E cai com R. Né? Cai com Rzinho. E essa expressão aqui vale para a tensão de compressão, tração e tensão de cisalhamento naquela região. Não a tensão que eu estou aplicando, né? As tensões naquela região. Para distâncias maiores que L, né? Distâncias maiores do que esse L aqui, então o empilhamento produz uma tensão ao seu redor com uma única discordância, como se fosse uma única discordância. Então, a cara, né, dessa tensão, desse campo de tensões, é como se eu tivesse uma única discordância, só que com um vetor de Burgers igual a N vezes B. E aí a minha tensão é dada por essa expressão aqui. De novo, aqui, né, eu tenho linear com a tensão aplicada e cai com a distância. Vejo que aqui caía com a raiz da distância, que cai linearmente com a distância. Alguns comentários finais, né? Se eu pegar R igual a menos L na equação 39, né? Se eu pegar aqui R igual a menos L, e eu vou ter a tensão exercida pelo empilhamento dos emaranhados na fonte de Frank-Ridge, que é a causa desse processo. Essa tensão é aproximadamente a metade da tensão aplicada no sentido horário. E ela é responsável, essa tensão é responsável pela diminuição e a parada da fonte de Frank.
a parada da multiplicação das discordâncias. E aí, quando essa tensão efetiva for menor que a tensão de Frank-Ridge, ou seja, subtraindo, né, a tensão aplicada e a tensão gerada por esse acúmulo, né, de discordâncias, os anéis discordantes deixam de ser produzidos. Certo? Então, recapitulando, né? Eu começo a produzir anéis discordantes, essas discordâncias vão se empilhando, esse empilhamento vai gerar um campo de tensões que vai se opor ao campo de tensões que eu estou aplicando externamente, e, portanto, a composição dessas duas tensões vai dar uma tensão menor que a tensão de Frank-Ridge lá na fonte de Frank-Ridge. E, com isso, a fonte de Frank-Ridge vai sossegar, vai parar de produzir novas discordâncias. Ok? Com isso, a gente, né, percebeu o seguinte: esse é um jeito de você diminuir, né, a produção ou parar a produção de novas discordâncias. E a discordância, no fim das contas, ela é eliminada de duas formas, né, na grande maioria dos casos, né, ou através da deformação plástica, e aí é como se essa discordância ela fosse para o exterior do cristal, ou quando ou por agitação térmica, onde eu dou chance do cristal se rearranjar de forma a diminuir as, as tensões provocadas por essa discordância. Veja que a discordância ela não tem não existe uma densidade de equilíbrio de discordâncias, porque ela não é gerada por um processo térmico, ela é gerada por um trabalho mecânico exercido no sistema. Né? Então não tem sentido nós falarmos em concentração de equilíbrio de discordâncias. O que teria sentido é você dizer o seguinte, que existe um número máximo de discordâncias a partir do qual o material ele deixa de produzir novas discordâncias e, com isso, produzir meios com que exista uma dissipação de energia quando você aplica essa energia potencial no material, e não tendo meios de haver dissipação de energia através de deformação plástica, o material vai encontrar um outro jeito de dissipar energia. E qual seria esse outro jeito? É a produção de superfícies. Ou seja, o material ele quebra, o material ele fratura. Certo? Então, com isso a gente encerrou a nossa conversa sobre discordâncias e obviamente existe é um assunto, né, principalmente para quem lida com quem trabalha com propriedades mecânicas, quem trabalha com deformação plástica, com conformação mecânica, obviamente o assunto é muito mais extenso do que esse aqui que a gente apresentou esses dias. Mas, com certeza, nós vimos aqui com um pouquinho mais digamos assim, um pouquinho mais de detalhamento do que normalmente se aprende, né, nos livros introdutórios de ciência dos materiais. Pois bem, então, vou agora falar com vocês sobre contorno de grão. Tá? O contorno de grão, né, é como eu já tinha falado um pouquinho para vocês agora há pouco. Né? Você tem dois cristais se encontrando, né? Vai haver um descompasso, né, entre as duas estruturas cristalinas, apesar de serem as mesmas, e esse descompasso vai gerar uma superfície, o qual eu vou fazer alguns comentários interessantes. Né? Bom, primeiro, é muito difícil eu solidificar o material, eu produzir um material que não tenha contornos de grão, ou seja, que seja monocristalino. É muito difícil, né? Às vezes é necessário. Por exemplo, na indústria microeletrônica, eu necessito de monocristais de silício para produzir chips. Né? Eu não posso ter contorno de grão, um cristal de silício usado
para fins eletrônicos. Então, eu vou ter que produzir, solidificar a partir do líquido um cristal de silício monocristalino. Né? Agora, o material, então, ele é composto por vários graus, vários cristalitos, como alguns grãos, né? Desculpa, não graus, grãos, ou cristalitos, como algumas pessoas gostam, né? De, de comentar. E o que acontece? Esses grãos, esses monocristais, né, cristalitos, eles têm dimensões variam muito, né? Mas, em média, no materiais mais comuns, assim, é na ordem de alguns microns, né? Alguns micrômetros. 10, 50, conforme algumas aplicações, 5 microns. E, obviamente, eu diminuindo o tamanho desse cristal, desse grão, aí eu vou começar a entrar no ramo dos nanomateriais, que justamente são materiais cujos tamanhos, né, as escalas são 10 a terceira vezes menor do que essa escala que a gente está falando. E aqui cabe algumas observações, né? Mas, basicamente, cristalograficamente, eu tenho dois tipos de contorno de grão. O contorno de grão de baixo ângulo e o contorno de grão de alto ângulo. Aqui, nessa figura, a gente vê aqui o de alto ângulo. Então, o que é esse alto ângulo? É o ângulo justamente da relação entre as células unitárias, né, que compõem os cristais, né, os monocristais que compõem cada grão. Então, quando esse ângulo é grande, né, grande quanto o suficiente para provocar uma descontinuidade, aonde que praticamente aqui eu tenho uma outra estrutura que não cristalina. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Nessa região de contorno e grão, esses átomos não estão parados. Nosso modelo de molinhas ele não foi jogado fora. Então você imagina o seguinte: primeiro, o átomo que está nesse lado da fronteira, ele pode pular para esse lado da fronteira, ele pode vir para cá. As distâncias aqui, as molinhas estão aqui quebradinhas, né? Então, não há uma. Aqui é como se eu tivesse uma estrutura de um líquido. Né? Há uma desordem local muito bem localizada. E isso faz uma coisa muito interessante, faz com que esses átomos eles tenham uma determinada mobilidade. E essa mobilidade, a gente já viu como a gente mede ela, é através do coeficiente de autodifusão. Né? O coeficiente de autodifusão vai me dizer o quanto rápido, né, um átomo muda de lado para outro. E isso será muito importante, por quê? Porque contorno de grão, né, essa é uma superfície. E a toda superfície existe essa. Perceba o seguinte: todos os átomos que compõem essa superfície, eles estão fora da configuração de equilíbrio. Eles estão fora, eles não estão naquela distância A de equilíbrio, né? Que os potenciais interatômicos dizem aqui é a posição de menor energia. Ou eles estão lá para mais, ou eles estão para menos. Eles não estão na sua posição de equilíbrio. Portanto, existe uma energia associada a essa superfície. E isso ocorre, e na grande maioria das superfícies existe a gente chama de, para sintetizar isso, a gente diz que existe uma energia de superfície. Então, quanto maior a energia de superfície que você tem, ou seja, quanto maior a quantidade de superfície específica, ou seja, quanto maior a quantidade de átomos que pertencem à superfície sobre o número total de átomos,
maior vai ser a energia do sistema. Maior será a energia de superfície. E nós vimos que a tendência é o sistema diminuir o seu potencial de energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar eliminar essa superfície. Então, na hora que ele procurar eliminar essa superfície, como ele vai conseguir fazer isso? Justamente na hora que o átomo que pertence, né, a essa zona, digamos assim, essa zona neutra, a tendência é que os átomos migrem para a região aonde resulte numa energia, uma configuração final e resulte uma menor energia de superfície. E com isso o grão cresce. Os grãos maiores crescem e os grãos menores são engolidos. O interessante é que isso não é um fenômeno cristalográfico. Isso não é um fenômeno cristalográfico. Não é um fenômeno que acontece em cristais somente. Qualquer coisa que tenha superfície vai tentar fazer com que a superfície diminua. A quantidade de superfície diminua. Então, eu proponho a vocês um experimento bastante singelo, mas muito interessante, porque primeiro vocês vão enxergar a topografia, né? Vão enxergar a morfologia desses grãos. Eu vou pedir para vocês, o que não falta na internet, o que não falta no Google Imagens, é vocês metalografias que mostrem contornos de grão. Não falta, não falta vocês vão ver diversas morfologias, né? Existem fotos, eu me recusei a trazer isso aqui porque seria, né? Existem fotos lindas, maravilhosas de contornos de grão, muito melhores do que as que eu tenho. Mas para você enxergar tridimensionalmente, né, como é a cara do contorno de grão, ou seja, no fim das contas, o grão, é um experimento que eu vou falar para vocês. Vocês peguem uma garrafa. Eu usei outro dia para testar, né? Porque uma garrafa de suco de uva, tem aquelas da Aurora, as garrafas verdes bonitas, que são quadradas. Aí você faz o seguinte, você pega essa garrafa, você lava bem ela por dentro, deixa ela bem limpinha. Enxágua bem, tira os rótulos. E aí você coloca detergente, deixa um pouco de água com detergente dentro e deixa ela paradinha. Deixa esse detergente interagindo, ele ficar tranquilinho. Um pouquinho de detergente, não ponha muito não. Quem já fez bolha de sabão, brinca com bolha de sabão, é esse percentualzinho de sabão, de detergente que você coloca na água. Aí você faz o seguinte, deixa um tempo, aí você, essa água, completa a garrafa com essa água com detergente, deixa quietinho um tempinho lá, e depois você despeja essa água, despeja de uma vez toda a água e fecha também. Você vai ver o que vão restar lá bolhas de sabão, lá dentro dentro da garrafa. Vocês fecham, porque aí você fechou o sistema. E fiquem observando o que vai acontecer, né? Essas bolhas, quanto melhor mais água você tirar, quanto mais levinhas ficarem essas bolhas, melhor. Porque aí quanto mais fininhas ficarem as bolhas, melhor. Porque se você deixar a garrafa parada lá, essas bolhas elas vão ter pouco água e sabão, obviamente, por ação da gravidade, elas vão acabar descendo. Mas antes disso, vocês vão observar, primeiro, se vocês derem bastante sorte, vocês vão ver as várias morfologias. E é exatamente essa morfologia que a gente encontra aqui nos nossos grãos. E vocês vão observar que mesmo estando o sistema fechadinho, as bolhas grandes vão engolindo as bolhas menores. Então, se não houver a ação da gravidade, ou seja, se você conseguiu fazer uma bolha de sabão bem levinha, o que vai acontecer? Vão restar poucas bolhas
grandes, de tamanho grande. Aí você vai falar para mim, não, mas é que está havendo um equilíbrio de pressão de gases. Não, não, o sistema está fechado. As pressões são iguais. A única coisa que está variando ali é energia de superfície. Você vai ver que é um processo espontâneo, né? E isso vai acontecer se você pegar um material e pôr ele no forno, né? Os grãos vão crescer. Por que eles vão crescer? Porque o sistema quer diminuir a sua energia de superfície. No contorno de baixo ângulo, né? O modelo cristalográfico para eles é empilhamento de discordâncias. Então, obviamente, aqui eu vou ter uma energia potencial, né? Energia potencial mecânica, porque eu vou ter compressão e tração nas minhas energias, nas minhas ligações químicas. Então, esse tipo de configuração é um pouco mais rara, né? O baixo ângulo é mais raro. Para a gente enxergar, esses caras é mais difícil. O alto ângulo, né? Esses aqui, um ataque químico é muito fácil de você fazer. E às vezes eu já fiz várias observações sem precisar ataque químico. Essa descontinuidade, ela fornece para a luz uma, conforme a estrutura cristalina, ela fornece uma descontinuidade suficiente para você conseguir distinguir um grão do outro. Então, vamos aqui, né, ordenar aqui essa conversa que nós tivemos. Então, essa superfície, né, essa superfície que compõe o contorno de grão são alguns átomos, né, estão meio que amorfos, né? Ou seja, eles têm uma estrutura do tipo de líquido. A espessura ela é em torno de 10 anos. Né? Isso aí dá 3, 4, 5 átomos, conforme for. Já os contornos de baixo ângulo, né, eles, eles a desorientação cristalina é de poucos graus. Poucos graus. E aí, com isso, que você observa aquela configuração de discordâncias. Para eu enxergar com baixo ângulo, as técnicas são muito complicadas, né? Porque eu vou precisar de ataques químicos especiais, né? E que vão atacar a discordância. Eu vou revelar a discordância. Tá? Já o alto ângulo é mais fácil. Muitas vezes basta ter uma amostra polida, muito bem polida, na microscopia óptica, com mais que se forem ligas de estruturas mais complicadinhas, eu consigo enxergar por luz polarizada. Né? O que eu chamo de estruturas mais complicadinhas? Né? Intermetálicos, fases intermetálicas, e algumas fases latão, interessante. Olha, não faltam exemplos de como enxergar essas coisas. Sem brincadeira, né? Você hoje você faz uma pesquisa básica no Google, aí no Google Images, você vai achar fotos lindíssimas. Bom, aqui cabe a observação do que é a poligonização, né? O que é o processo. O que acontece? Quando você começa a ter temperaturas relativamente altas, e aí as discordâncias elas vão se ordenando e vão formando formas geométricas regulares, que aí são chamados contornos de subgrão, dentro dos grãos maiores. E aí aqui é uma coisa interessante, né? Voltando, é por isso que eu gosto de fazer na sequência, falar sobre discordâncias, acúmulo de discordâncias, multiplicações de discordâncias e contornos de grão. Porque, como eu disse para vocês, uma das formas quer dizer, a forma de você gerar contorno de grão é durante a solidificação,
você tem grãos crescendo, cristais crescendo, de forma independente até que eles se encontrem, e na hora que eles se encontram, você forma o contorno de grão. A outra maneira é através de um processo que a gente chama de recristalização. E a recristalização, ela ocorre a partir do quê? Ela ocorre a partir justamente do fato de que ter esse processo de poligonização. Então, você imagina aquele monte de discordâncias acumuladas dentro do material, material encruado, a gente chama de material encruado, né? A densidade de discordâncias é alta o suficiente para que eu não consiga produzir mais discordâncias, mesmo aumentando a minha tensão, e aí o que acaba acontecendo? O material se torna frágil, né? É fragilizado. O que significa o material encruado? Ele converteu aquela energia mecânica, aquela energia elástica, ele armazenou essa energia elástica, não comprimindo as molinhas em todo o material, porque aí, na hora que eu retiro a força, eu tenho a recuperação, né, que é a deformação elástica, mas eu tenho aquelas tensões aplicadas armazenadas na forma de discordâncias. Então, você tem, quanto maior a energia que você aplicou quando fez a deformação plástica, ou quando gerou discordâncias, ela fez duas coisas. Ou ela foi dissipada na forma de calor, ou ela ficou armazenada nas discordâncias. E aí, quando eu forneço energia o suficiente para que ocorra um mínimo de mobilidade atômica, o sistema vai tentar diminuir essa energia armazenada. E a forma, né, que o sistema encontra é justamente agrupar essas discordâncias de forma a que elas se aproximem a algo parecido com isso, a algo com contornos de baixo ângulo. E aí, se eu continuar esse processo de aquecimento, elas vão formar, né, ocorrendo essa poligonização, elas vão formar novos grãos dentro de grãos antigos, grãos grandes. E aí, com isso, você tem o processo chamado recristalização. Aqui vamos falar, né, de novo, aquela questão que eu estava falando para vocês da energia, né, envolvida, que é a tensão superficial, né? Então, num contorno de grão você tem tensão superficial, não só no contorno de grão, qualquer superfície, você vai ter associado a ela tensão superficial. Lembrando que, no caso de discordância, eu tenho uma tensão de linha, uma linha de tensões. E, obviamente, numa superfície livre, eu vou ter uma tensão de superfície. Né? Aquilo que eu estava falando, já falei para vocês, não existe equilíbrio térmico, né, em energia de superfícies. E essas energias de superfície são sempre elevadas. Então, o que o sistema vai tentar fazer? Crescer o grão. Por que ele vai querer crescer o grão? Para diminuir a quantidade de superfície. Parece um contrassenso. Como é que ele cresce e diminui a superfície? Não. Então, você tem que pensar o seguinte. A contabilidade é a seguinte. Você tem um material policristalino. A conta que você faz para saber quanto de superfície ele tem é quantos átomos participam da superfície em relação aos átomos totais. Né? Então, se eu tenho muitos contornos de grão, para o mesmo volume, eu vou ter tamanho de grão menor. E conforme o grão vai diminuindo, vai aumentando, eu vou ter menos contornos de grão por unidade de volume. Essa é a força motriz para que ocorra o crescimento do grão.
Agora, é bom a gente lembrar o seguinte, quando você tem material cristalino, com grãos muito pequenos, o que vai acontecer? A chance desses grãos, dessas superfícies, o contorno de grão, interagirem com as discordâncias em movimento é muito alta. Então, o contorno de grão vai passar a ser um obstáculo importante na, na movimentação de discordância. Aqui, antes de eu continuar aqui o slide, então cabe aqui nosso raciocínio, né? Muito bem. O que faz um material ser mais resistente? O que faz um material ser mais resistente é que eu tenho que aplicar mais tensão para provocar a mesma deformação. Né? Para eu provocar, eu tenho que ter mais tensão para eu provocar a mesma deformação. Então, e para que eu consiga fazer isso, eu tenho que aplicar mais tensão, justamente eu tenho que dificultar a movimentação das discordâncias. E aí, tudo que dificultar a movimentação das discordâncias, tudo aquilo que servir como obstáculo para a movimentação de discordâncias, servirá, de certa forma, como um elemento que vai aumentar a resistência do material. E nós vimos que o limite será quando esse material se tornar extremamente resistente. Significa que ele vai começar a ficar encroado, ou seja, uma densidade de discordância muito alta. E aí, eu não vou, aquela energia que eu estou aplicando mecânica, ela não vai ser mais dissipada na forma de deformação por cisalhamento, não vai ser mais dissipada pela movimentação das discordâncias, pela geração de discordâncias e pelo atrito do movimento das discordâncias. Então, aí, eu não tendo outra forma de dissipar, ele vai gerar o quê? Superfície. E aí que o material fratura de forma frágil. Então, isso é uma coisa importante, porque um obstáculo importante é o contorno de grão. O contorno de grão, ele é um obstáculo para a movimentação de discordâncias. Outro obstáculo é a própria discordância. Outro obstáculo é quando eu tenho uma densidade de defeitos pontiformes alto o suficiente e gerem tensões, né? E gerem campos de tensões que dificultem a movimentação das discordâncias. E aí o que vamos ter? Né? A fragilização do material. Quanto mais difícil se tornar a movimentação das discordâncias, mais frágil se torna esse material. Então, fragilidade é o oposto de dutilidade. O que é um material dútil? Um material dútil, sob o ponto de vista de defeitos estruturais, é um material onde as discordâncias elas podem se movimentar com tensões bem baixas. Tensões baixas são capazes de produzir né, grandes deformações. E tenacidade é quando eu consigo ter bastante deformação plástica, mesmo para ter tensões mais altas. Né? Ou seja, a tenacidade nada mais é do que materiais que têm alta capacidade de armazenamento de energia mecânica por deformação. Então, é essa medida que, no ensaio de tração, né, é medido pela área da curva. Aí, lembrando, aí vocês voltem àquelas expressões que nós vimos para discordâncias. O que é a área de baixo da curva de tensão e deformação? É justamente sigma vezes epsilon. Tensão vezes deformação. Aí vocês vão ver que a gente vê isso muito em muitas expressões. E às vezes a gente fica, nossa, de onde veio isso? Como a gente enxerga isso? Está aí. Aí acontece uma outra questão. Por que os materiais eles são mais dúteis quando eu tenho uma temperatura maior? Né? Por que aumentar a temperatura facilita a movimentação das discordâncias? E a razão disso
uma das grandes razões disso é que para tensões, né, para tensões, eh, para deformações e tensões, conforme eu tenho o aumento da temperatura, eu vou ter um aumento de planos possíveis de escorregamento de discordâncias. E a eliminação e a formação de discordâncias justamente na superfície do cristal. Além disso, os grãos eles podem, em temperaturas maiores, os grãos eles podem ir absorvendo essas discordâncias e eles mesmos vão se deformando e vão se modificando. Então, para que uma deformação num sólido policristalino, de forma que os contornos de grãos sejam obstáculos cada vez menos eficientes em relação à movimentação das discordâncias, então eu tenho que ter ativado um grande número, um número suficiente de planos de deslizamento, de tal forma que a tensão de cisalhamento num plano de deslizamento ativo seja maior do que uma tensão crítica, né? Para várias orientações para todas as direções, orientações relativas à tensão aplicada. Então, isso vai fazer com que exista essa deformação sólida no material policristalino. Outro efeito interessante de deformação plástica, deformação permanente, que ocorre e que tem a ver com os contornos de grão, é a fluência. Então, eu aplico uma tensão constante, menor do que a tensão de limite de escoamento, e aí eu observo que, com o tempo, o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho uma deformação. Apliquei essa tensão, obviamente vai haver uma tensão de formação elastoplastica, né? E com o tempo, eu vou ter uma deformação não linear, onde eu vou ter o que a gente chama de influência primária, secundária e terciária, até que o material se rompa. Em geral, esse processo ocorre com o próprio peso, tensões com o próprio peso. Então, como é que se dá esse caminho aqui? Então, a deformação elastoplástica ocorre né, ao mesmo tempo, porque a carga ocorre lá, a deformação elastoplástica, assim que eu apliquei sigma. Se a amostra se mantiver sob essa tensão, então, e se a temperatura for em torno de 1/3 a meio a 50% da temperatura de fusão, essa deformação irreversível ela vai continuar durante longos períodos, de dias, meses, até a ruptura. Então, esse é outro critério. Então, tem que ter essa faixa de temperatura, né? Mais do que entre 1/3 a 1/2 da temperatura de fusão. Isso para o aço, se a gente assumir que aí daria em torno de 800, 900 graus. Aí, em seguida, né, então como é que isso vai acontecer, né? Em seguida, desse período, né, que você aplicar com atenção, você vai ter uma diminuição da taxa de deformação, que é o que a gente observa aqui, né? Há uma diminuição da taxa de deformação, o máximo aqui, aí ela vai diminuindo. E esse período aqui é justamente o período que a gente chama de influência primária. Aí, com essa deformação que fica durante um tempo constante, quando ela começou a ficar constante, deu uma estagnada, ficou com uma taxa muito pequena, a gente chama de influência secundária.
E aí, de repente, ela começa a aumentar de novo, né? Ela começa a aumentar de novo até romper a fluência terciária, até chegar na tensão de ruptura. Então, isso é importante para a gente chegar a essa questão da dinâmica das discordâncias em relação ao contorno de grão, né? Então, em qualquer material, né, principalmente os policristais, existe uma distribuição contínua de modos de deslizamento que torna operável à medida que a tensão aplicada aumenta. Então, todos aqueles mecanismos de deslizamento que a gente viu, eles são, numa dada tensão, eles são esgotados durante a deformação plástica instantânea, naquele momento que eu apliquei a carga. Aquilo que a gente viu lá, movimentação de discordância, papapá, acabou naquela fase. E aí vão dar lugar a outros mecanismos de deformação. Só que deformação necessita obrigatoriamente de criação, movimentação de discordâncias. Isso não podemos, que nós vamos ter outros mecanismos. Eu vou precisar de uma energia adicional para movimentar essas discordâncias, né? E aí que vai ter papel importante, por isso que aquela faixa de temperaturas é importante, vai se tornar importante as flutuações térmicas, que vão fornecer energia suficiente para que existam esses processos, né, de movimentação de discordância. E a probabilidade, né, de você ter isso aumenta com o exponencial da temperatura. É por isso que esses fenômenos eles dependem da temperatura. E aí entra de novo, né? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a difusão, inclusive a difusão de defeitos, inclusive defeitos pontuais, né? Lacunas, interstícios. E esses defeitos eles vão fazer com que eles vão migrar. Por conta do campo de tensões gerados pelas discordâncias, eles vão migrar para as discordâncias. Né? Aqueles campos que a gente viu ainda continuam. E com isso, essas discordâncias elas vão se movimentar. E é isso que vai gerar aquela fluência secundária. Então, a movimentação de discordâncias da fluência secundária se dará através do quê? Da migração, da difusão de lacunas e interstícios. Né? E essa taxa de deformação é facilmente calculada, né? Ela é proporcional à tensão aplicada, a um fator M que, que é em torno de 4, né? E elevado, então, esse termo de ativação térmica. Um outro mecanismo é quando você tem essa difusão de lacunas para os contornos de grão. Então, você aplica a tensão e essas lacunas elas vão ter essa tensão constante e as lacunas vão migrando para os contornos de grão e com isso elas modificam a morfologia do contorno de grão, fazendo com que o material sofra uma deformação permanente pela pelo rearranjo dos contornos de grão. Isso é um clipe por contorno de grão. Então, aqui eu tentei fazer para vocês, mostrar para vocês, de novo, não sem esgotar muito o assunto, mas mostrar para vocês como as coisas estão interligadas. Eu falei de dois processos importantes, o CRIP, né? E falei para vocês de todos os mecanismos que as discordâncias. Então,
Deformação plástica. Deformação plástica, ela é sinônimo de criação e movimentação de discordâncias. Tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que serve como obstáculo para a movimentação e a criação de discordâncias, vai dificultar a ocorrência da deformação plástica. E aí vocês fazem um exercício lógico, de lógica, e perceber, então, tudo aquilo que eu coloco na microestrutura do material que impeça a movimentação de discordâncias, ele dificultará a deformação plástica. Eventualmente, se eu quero ter deformação plástica, por exemplo, eu quero fazer né, uma conformação mecânica, então eu vou pensar o oposto. Eu vou querer que eu tenha a maior facilidade possível para que as discordâncias se movimentem. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é num tamanho de grão ótimo, né? Num tamanho de grão ótimo, de forma que ele não pode ser muito grande, porque o contorno de grão ajuda na deformação. Né? Nós vimos que a discordância ela morre no contorno de grão. Mas ele também não pode ser muito pequeno, porque senão ele se torna um obstáculo para a movimentação de discordâncias. Outra coisa é coisas que gerem campos de tensão dentro do material. O campo de tensão vai interagir com a tensão das discordâncias, para bem ou para mal. Né? E superfícies. Então, a presença de uma segunda fase, a presença né, de uma interface, seja ela de qual natureza for, que impeçam com que a discordância se movimente. Então, esse jogo é importantíssimo. Tá? Existem, depois eu vou passar para vocês me pediram, vou passar para vocês algumas literaturas interessantes sobre isso, né, que façam essa correlação entre microestrutura e propriedades, mas eu queria que vocês raciocinassem nisso de uma forma bastante... tentassem enxergar a lógica dessa questão, sem a necessidade, partindo desse conhecimento, dessas premissas que eu apresentei para vocês. Porque essa é a base conceitual. No fim, os textos vão acabar, vocês vão ver, vão acabar chovendo molhado, a menos que estejamos tratando de fenômenos muito específicos. Tá certo? Então, por hoje é só. Agradeço aí a atenção de vocês. E estamos caminhando, né, para o final do curso. Né? Então, eu vou querer falar um pouquinho sobre nanomateriais, um pouquinho sobre superfícies, e aguardo da parte de vocês provocações e pedidos de temas mais específicos que os agradem, que os interessem, para que a gente consiga aplicar, né, meu objetivo é que vocês apliquem da melhor forma possível esses conceitos, essas bases teóricas que a gente vem aprendendo aqui, ou conversando aqui. Ok? Então, com isso a gente termina a nossa conversa de hoje e voltamos na próxima semana. Então, muito obrigado a todos e até já.